Fala galera, é o Paulo PRJ. Eu sou multicampeão de Yu-Gi-Oh! E hoje eu vou dar algumas dicas de como montar o seu deck, quais são as principais estratégias, pelo menos iniciais, para você saber ter um ponto de partida de onde começar a jogar e quais tipos de estilos de jogo também se indicam mais para você. Uma das primeiras coisas, primeiramente, você tem um deck que você gosta. Você tem que procurar uma estratégia que você se identifique, que o estilo de jogo que você acha legal de jogar, porque também não adianta nada você jogar só com um deck só porque ele é bom, mas que você não goste dele. Existem vários decks, vários tipos de estratégias diferentes que com certeza alguma vai se aplicar a você. E uma das primeiras coisas que você precisa saber são os estilos de deck que você tem no Yu-Gi-Oh! A gente chama alguns de combo e outros de controle. Normalmente os decks de combo são os que você faz múltiplas invocações por turno, normalmente múltiplas invocações especiais por turno, são decks muito mais proativos, você tende a fazer muito mais ações por jogada. E os decks de controle é quase que o oposto disso, né? Você é mais reativo, você impede o seu oponente de fazer ações, você vai usando interações que vão impedindo o seu oponente de prosseguir com o plano dele e você acaba ganhando no longo prazo no atrito entre o que o seu oponente está tentando fazer e o que você está tentando fazer. São decks de maior longevidade. São dois estilos bem diferentes, mas todos têm seu apelo e seu tipo de comunidade que gosta de jogar. No Yu-Gi-Oh! Nós temos os arquétipos que basicamente são o que a gente usa para nomear os decks, né? Alguns dos arquétipos populares hoje em dia, a gente pode dar o exemplo do Kashira, que eu tenho até aqui algumas cartas, eu tenho as cartas de Kashira, as cartas de Sprite, que são arquétipos que são bem populares hoje em dia. Por exemplo, o Labyrinth é um arquétipo muito mais para o controle, e você tem um deck como o Vanadium, que é um deck que está crescendo bastante agora, que é um deck muito mais para o combo. Então são dois exemplos de quase que extremos, e é importante que você estude esses decks, pesquise bastante, jogue com seus amigos, vá nas lojas, e aos poucos você vai se familiarizando e você vai acabar percebendo que tipo de arquétipo você se encaixa melhor. Na construção do seu deck, normalmente você tem duas principais categorias de cartas. A gente chama uma parcela delas de Engine e outra parcela delas de Tech. As Engines são basicamente as cartas do seu arquetipo, as cartas do seu deck. Por exemplo, no deck de Kashira você tem os monstros Kashira, as spells Kashira, isso que a gente chama de Engine. E no caso do Sprite você tem as cartas de Sprite, as cartas de suporte de Sprite também, é o que a gente chama de Engine nesses decks. É basicamente o grosso do seu deck, mas também é muito importante na construção do seu deck que você tenha alguns tipos de carta que tanto te ajudem a impedir que o seu oponente prossiga com o game plan dele, ou que a partir do momento que o oponente já fez o game plan dele, você consiga atacar aquilo ali. Então você tem as tech cards, né? Estou trazendo alguns exemplos aqui. Botei esses dois, foram que eu usei recentemente, né? Gosto bastante e é muito importante que exista esse equilíbrio no seu deck. Eu acho que é interessante você não ir usar tantas techs, porque o seu deck vai acabar ficando inconsistente, porque você tem poucas cartas de engine, ou você usar muitas engines, mas você não tem cartas para combater o seu oponente, então não vai ser suficiente. Você tem que achar esse equilíbrio, e essa é uma parte muito interessante na maneira de você construir o seu deck. Acho importante também a gente mostrar como funcionam as cartas na mesa, na prática. Então elas vão ser expostas aqui. Então nós temos aqui a zona de monstro principal, que são essas 5 zonas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Também temos a zona de monstro adicional, que são essas duas aqui, lembrando que você só pode usar uma delas por vez. Se você usa essa, o oponente usa essa. Se você está usando essa, o oponente usa essa, certo? Nós temos também as zonas de magia e armadilha, né? Que são essas aqui de baixo, essas 5. 1, 2, 3, 4, 5, são essas 5 aqui. Temos também a zona onde fica o seu deck, que é bem aqui. É aqui onde fica o seu deck. Temos o seu cemitério, que fica nessa zona, nesse cantinho aqui. Temos a zona onde fica o seu extra deck, que é o seu deck adicional. Fica desse ladinho aqui, ó, deck adicional. E também temos a zona das suas cartas campo. Então, essa zona bem aqui, ó. Além disso, temos uma última zona que não é uma zona que fica oficialmente marcada no campo, mas são a zona das cartas que estão banidas, né? Elas ficam normalmente aqui de ladinho, aqui em cima. E essas são as principais zonas do card game Yu-Gi-Oh! Para você já se familiarizando com as principais regras e também com a disposição das cartas no campo. Vou explicar brevemente como funciona as regras do 3 versus 3, porque muitos de vocês já são familiarizados com o Yu-Gi-Oh! 1 contra 1, mas nesse torneio é um torneio de times, então é uma dinâmica muito interessante. Inclusive, eu já fui campeão junto com o meu time desse tipo de evento, então ele é muito interessante e cria uma dinâmica toda nova para como funciona o card game. Então a principal característica é que você joga 3 matches simultaneamente. Então tem essa mesa aqui que eu estou jogando com o meu oponente e tem o meu teammate, né, jogando com o oponente dele e o meu outro companheiro de time jogando com o outro. Então é 3 contra 3. Basicamente, para saber quem ganhou uma match,
é qual time ganhou 2 duelos. Então, por exemplo, se eu ganhei e o meu amigo também ganhou, nós ganhamos 2 duelos e nós ganhamos essa match. Pode acontecer de você perder o seu duelo individualmente, mas os seus companheiros ganharem e você ser salvo por eles, né? Isso é uma dinâmica muito interessante que normalmente não tem quando você joga individualmente, porque se você perde, você perde. E dá um quê todo especial, porque não só você tá jogando Yu-Gi-Oh!, que é muito legal, mas você tá jogando com os seus amigos normalmente, né? Normalmente você faz o time com seus amigos, então tem toda aquela dinâmica de você ser salvo por eles, ou às vezes salvar eles. Além disso, tem uma parte especial disso que você pode conversar durante a partida com os seus companheiros de time. Você pode ajudar eles em jogada, então se você tiver alguma dúvida, será que eu faço essa jogada ou essa jogada? Você pode chegar assim, ó, cara, me dá uma ajuda aqui rapidinho. O que você acha que eu devo fazer aqui nessa situação? Isso dá toda uma dinâmica nova para como funciona esse sistema de times e eu gosto bastante. Não é só Yu-Gi-Oh!, é Yu-Gi-Oh! Com seus amigos, isso é muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório sobre a construção de deck, das suas estratégias.